Boa tarde a todos. Hoje, dia 3 de novembro de 2024, estaremos apresentando a reunião de número 203, aqui da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, o Conceito Rosa Cruz de Cosmos, o capítulo 12, a evolução da Terra, a raça lemúrica. Vamos iniciar a nossa apresentação com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Temos aqui, como normalmente, os 4 termos, agora realinhados para nossos estudos de hoje. O primeiro é os lemurianos, que nós vamos fazer uma recapitulação, como faz sempre o nosso livro Conceito. Antes de dar um passinho para frente, voltamos sempre um para trás, para recapitular. Vamos estudar em relação aos lemurianos o tempo e o espaço, as condições físicas, os eventos e um último item que vamos chamar de o que possuíamos. O segundo termo é a educação, lembrando o estímulo aos lemurianos, para que através da vontade e imaginação conseguissem focar e vivenciar a região química do mundo físico. Vamos também estudar, mais uma vez, o mago lemuriano e sua visão interna. E o 4º termo é a queda do homem, lembrando, especialmente a partir da necessária obtenção da mente. Vamos agora, então, partir para a nossa leitura de texto. A educação dos meninos diferia muito da educação das meninas. Os métodos educativos dos lemurianos seriam importantes para a nossa mais refinada sensibilidade. Para não ferir os sentimentos do leitor, falaremos unicamente o menos cruel de todos eles. Cumpre recordar que não estamos nos corpos dos lemurianos, tão altamente sensibilizados com os corpos humanos, nossos dias. Só mediante práticas duríssimas, por extremamente desumanas, que pareçam que não podiam compelir sua consciência extremamente obscura e pesada para que ele se voltasse ao mundo exterior. A educação dos meninos era especialmente encaminhada ao desenvolvimento da vontade. Faziam-nos lutar um contra os outros em lutas extremamente brutais. Eram empalados em espetos, mas deixados de maneira que pudessem se desempalar à vontade. Para exercitarem o poder da vontade, deveriam permanecer assim, apesar da dor. No mesmo sentido, aprendiam a manter seus músculos em tensão e a transportar imensas cargas. A educação das meninas se encaminhava ao desenvolvimento da faculdade imaginativa. Eram também sujeitas a práticas desumanas, severas, deixadas em bosques imensos para que o som do vento nas folhagens lhes falasse, abandonadas em meio à fúria das tempestades e de inundações. Dessa forma, aprendiam a não temer os paroxismos da natureza e a perceber unicamente a grandeza dos elementos em luta. A frequência das erupções vulcânicas era também de grande valor como meio educativo, especialmente para despertar a memória. No transcurso do tempo, a consciência foi se despertando, e essas práticas cruéis abandonadas por se tornarem desnecessárias.
porém, naqueles tempos, foram indispensáveis para despertar as adormecidas forças do espírito à consciência do mundo externo. Tais métodos educativos, que estavam completamente fora de sentido em nossos dias, não chocavam os lemurianos, desprovidos de memória. Não importava quão dolorosas ou aterrorizantes fossem as experiências suportadas. Uma vez passadas, eram imediatamente esquecidas. As terríveis experiências citadas acima imprimiam no cérebro impactos violentos e constantemente repetidos, e tinham por objetivo despertar a memória, a necessária memória que hoje emprega as experiências do passado como guia da ação. A educação das meninas desenvolvia a memória germinal, ainda débil. A primeira ideia de bem e do mal foi formulada por elas. As experiências agiram fortemente sobre sua imaginação. As que produziam o resultado esperado eram consideradas boas, enquanto as que apresentavam desfecho inesperado eram consideradas más. Assim, a mulher foi a precursora da cultura e a primeira a desenvolver a ideia de uma boa vida. Por isso, a mulher se tornou um expoente muito estimado entre os antigos e, a tal respeito, tem nobremente estado na vanguarda desde aquela época. Certamente, encarnando os egos alternadamente como homens e como mulheres, não há realmente superioridade alguma. Simplesmente, os que encarnam em corpos densos do sexo feminino têm corpos vitais positivos e, portanto, são mais sensíveis aos impactos espirituais do que os varões, que têm corpos vitais negativos. O lemuriano era um mago de nascimento. Se conhecia como um descendente dos deuses, um ser espiritual. Sua linha de desenvolvimento, portanto, não era orientada para a obtenção de conhecimentos espirituais, mas sim materiais. Para os mais avançados, não era preciso revelar aos seres humanos essa elevada origem, nem os educar para a realização de coisas mágicas, ou instruí-los nos tempos de iniciação para funcionarem no mundo do desejo ou nos reinos superiores. Tais instruções são necessárias ao ser humano atual, porque não tem conhecimento dos mundos espirituais, nem pode funcionar nos reinos suprafísicos. O lemuriano possuía esse conhecimento e podia exercer essas faculdades. Contudo, ignorava as leis do cosmos e os fatos relacionados com o mundo físico, coisas e conhecimentos hoje comuns a todos. Nas escolas iniciáticas, se ensinava a arte, as leis da natureza e os fatos relacionados com o universo físico. Se fortalecia a vontade, despertava a imaginação e a memória, de maneira a correlacionar as experiências e inventar meios de ação, quando as experiências do passado não indicavam o procedimento apropriado. Os templos de iniciação dos tempos lemúricos eram, por conseguinte, escolas superiores de desenvolvimento do poder da vontade e da imaginação, com graduados cursos posteriores sobre arte e ciência. Embora o lemuriano fosse um mago nato, nunca empregou mal seus poderes, porque se sentia relacionado com os deuses, sob a direção dos mensageiros de Deus, dos quais já falamos. Suas formas foram dirigidas à construção de formas nos reinos vegetal e animal. Para o materialista, pode ser muito difícil compreender como poderiam efetuar essa obra sem verem o mundo ambiente. É certo, eles não podiam ver, tal como compreendemos essa palavra
ou como vemos atualmente os objetos exteriores com nossos olhos físicos. Não obstante, assim como as crianças nos dias de hoje são clarividentes, enquanto permanecem em inocência imaculada, sem pecado, assim também os lemurianos, que eram puros e inocentes, possuíam uma percepção interna que lhes proporcionava uma vaga ideia da forma externa de qualquer objeto, muito iluminada internamente, como qualidade anímica, por uma percepção espiritual nascida da natureza e da inocência. Entretanto, inocência não é sinônimo de virtude. Inocência é filha da ignorância, e essa não pode se conservar no universo que tem como propósito evolutivo a aquisição da sabedoria. Para chegar a esse fim, é essencial conhecer o bem e o mal, o certo e o errado, e também ter a liberdade de agir. Se o ser humano, possuindo o conhecimento e a liberdade de agir, defende o bem e o justo, cultiva a virtude e a sabedoria. Se cai na tentação e conscientemente faz o mal, desenvolve o vício. O plano de Deus não pode ser reduzido a nada. Cada ato é uma semente para a lei de consequência. Nós colhemos o que semeamos. As ervas daninhas das más ações trazem em si tristeza e sofrimento. E quando as sementes delas caírem no coração castigado e forem umedecidas pelas lágrimas do arrependimento, a virtude florescerá definitivamente. Se no reino do nosso Pai só o bem pode perdurar, não é uma verdadeira bênção a certeza de que, apesar do mal que façamos, o bem triunfará por fim? A queda e a consequente dor e o consequente sofrimento são um estado temporário, durante o qual vemos as coisas como através de um vidro embaciado. Depois, encontrar-nos-emos frente a frente com Deus, a quem os puros de coração percebem dentro e fora de si. Bem, vamos então cuidar da nossa recapitulação. A época lemúrica refere-se à terceira época das 7 épocas que temos no período terrestre. Então, veja, até agora já se passaram 4 épocas: a polar, a hiperbórea, a lemúrica e a atlante. Atualmente estamos vivenciando a 5ª área, a 5ª época. E as 2 últimas, a 6ª, Nova Galileia, e a 7ª, Reino de Deus, ainda estão por vir. É importante, hoje praticamente estamos fechando essa série de apresentações falando da Lemúria, e daqui para frente vamos aí para a nossa época Atlante. Então é importante marcar bem as coisas básicas que aprendemos, porque a gente esquece, viu, gente? Então vejamos essa imagem tão feliz, né, do nosso Alain. Aqui está o globo D, estão todas as épocas, então fica fácil para a gente entender exatamente onde estamos. Ali está a época lemúrica, vamos para Atlante, e nós já estamos na área, né? Também pudemos aprender um pouco das eras, né? E estamos em um conhecimento suficiente para ir caminhando, né? Uma vez que o conhecimento da nossa escola e da nossa evolução sempre é alguma coisa dinâmica, a gente vai seguindo, aprendendo e somando. Bem, chegamos aqui vamos falar da terceira época lemúrica, que é do que se trata, não é? Nós estudamos agora só a parte final da época lemúrica. Então, aqui nós falamos do tempo e espaço. Vamos estudar particularmente a terça parte da época lemúrica, de onde se originou a raça lemúrica, já na Era de Leão.
cujos objetivos eram liderança, lealdade, generosidade e nobreza. As condições físicas, como já vimos, a crosta da Terra vai endurecendo e solidificando aos poucos vai se modificando. O núcleo ígneo central foi envolvido pela água em ebulição. No livro de Gênesis, Deus separou a terra das águas. Erupções vulcânicas e cataclismas ainda eram comuns. A atmosfera ainda era muito tensa, semelhante à névoa ígnea do período solar, mas era ainda muito mais densa. Com isso dá para ter uma impressão bem próxima do que o nosso livro vai passando, né? Bem, nesta época aconteceram muitos eventos. A época lemúrica ela é muito rica em eventos, porque nós estávamos nos preparando, já no fim dela, adentrando pela época Atlante, nós estávamos nos preparando para poder receber a nossa mente. Então vejamos, dos eventos. Marte libera o ferro, que nos proporcionou o sangue vermelho e quente. Nossos corpos tornaram-se eretos. Os sexos foram separados aqui na região química do mundo físico. Vejam bem, nos mundos invisíveis à visão física, não existe separação de sexos. Existem tão somente a manifestação das duas forças criadoras, vontade e imaginação. A propagação, então, era dirigida pelos anjos. E, quando renascidos aqui com sexo feminino, já na época lemúrica, começamos a perceber algo diferente quando alguém ao nosso lado perdia o corpo denso, hoje conhecido como morte aqui. Bem, em primeiro lugar, esses eventos foram muito estudados aqui. Praticamente cada um desses itens foi atendido em uma das apresentações, né? E quanto a esse último item aqui, o item E, não é difícil para nós entendermos que a mulher que vinha desenvolvendo a imaginação tinha muito mais facilidade para perceber, não exatamente o que estava acontecendo, mas que alguma coisa estava acontecendo, né? Porque no perder o corpo denso, é lógico que eles não tinham noção da morte, eles não tinham noção sequer do corpo denso. Então, é mais ou menos por aí. Bem, agora, fechando com a seguinte pergunta. Quando nós renascíamos, vejamos, nós renascíamos, todos nós, quando nós renascíamos como lemurianos, quando vivíamos na terça parte da época lemúrica e que fizemos parte da primeira raça, isso precisa ser guardado. Lembrando também, nós já possuímos o espírito divino e a sua contraparte, o corpo denso, o espírito de vida e sua contraparte, o corpo vital, e o espírito humano e sua contraparte, o corpo de desejos. Agora, importante, nós já aprendemos isso, mas lembrar muito bem que a gente tinha o tríplice corpo, nós tínhamos o tríplice espírito desperto, mas nós não tínhamos ainda a mente. Diante de todos esses eventos que aconteceram na Lemúria, nós não tínhamos a mente, como sabemos, só íamos receber já na próxima época atlântica. Correto? Bem, agora nós vamos falar de uma coisa, sim, que a gente pode compreender, aceitar, com certeza, é o que estamos fazendo aqui, aprendendo. Mas é difícil a gente desenvolver, não sei se o termo é o ideal, mas uma empatia aqui na nossa época, o que era normal naquela época, em termos de educação, né? Mas havia um objetivo para isso. A educação visava essencialmente despertar nas forças espirituais que estavam adormecidas a consciência da região química do mundo físico. Assim, a educação dos meninos
e das meninas eram muito diferentes. As práticas educacionais, então, seriam consideradas nos dias de hoje como absolutamente cruéis. Os corpos densos dos lemurianos, no entanto, não tinham nem de longe a sensibilidade dos nossos corpos densos atuais. As práticas duríssimas tinham por objetivo levá-los à sua consciência externa, que era totalmente obscura. Na medida em que a consciência foi despertando, estas práticas foram abandonadas. Bem, coisas importantes realmente a lembrar. A gente pensa nessas condições cruéis de alguém empalado, mas realmente, como diz o texto de Metcender, é preciso tentar imaginar que o corpo deles, aquilo que a gente explicou nessas exposições, era alguma coisa perto do nosso, uma coisa primária, uma coisa que, em termos de sensibilidade, era totalmente diferente, né? E outra coisa que nos diz aqui o final do texto a gente pode considerar que, até certo ponto, eles foram conseguindo o objetivo. Tanto é que o texto termina dizendo que, na medida que a consciência foi despertando, essas práticas foram abandonadas. Bem, então vamos falar da educação dos meninos. Lembrando também, meninos quando nasciam como meninos. Na próxima vez, eram meninas. A educação dos meninos, como já vimos, visava o desenvolvimento da vontade. Eles lutavam entre si com extrema brutalidade. Eram empalados em estacas e, mesmo estando presos, deveriam ali permanecer apesar da dor. Carregavam cargas imensas também. Me parece muito óbvio que muitos deles perdiam o corpo denso nessas coisas tão violentas, né? Embora não percebessem. É evidente que não. Nossa, para nós, só de falar na possibilidade, eu acho que a gente já morria antes. É uma coisa tão, sabe, como empalar e ficar quieto e não se queixar, né? Mas era assim que era naquela condição. Imagina a dor, né? Espetáculo. Mas a dor também não devia ser tão grande, não é? Esse é um ponto que eu queria perguntar. Porque naquele momento não se tinha mente, né? Não. E não tinha memória. Ele sofria e daqui a pouco esquecia. Porque hoje, por exemplo, o animal não tem a mente. Mas ele tem todos os veículos similares que tinha ali. Mas ele também sente dor. Sim. Dor, sim. Os nossos animais sentem. Não sei se a proporção é a mesma, mas sentem dor, com certeza. Uhum. Em termos de comparação, a gente teria que comparar exatamente o momento dos nossos animais hoje com o momento que a gente está falando nosso na Lemúria, né? Talvez não seja exatamente uma coisa paralela, né? Então, vamos falar da educação das meninas. O objetivo aqui era o desenvolvimento da faculdade da imaginação. Lembrando que dos meninos era vontade. O tratamento dado a elas era igualmente enérgico e severo. Aprendiam a não temer quando eram deixadas sozinhas em enormes bosques, para que ouvissem os sons e a fúria dos elementos. As erupções vulcânicas também serviam como elemento educativo para despertar a memória que não possuíam. Bem, se a gente está falando de imaginação, realmente a gente concorda que a violência, se podemos dizer assim, ou a coisa rude que se aplicavam às meninas, eu acho que era relativamente do mesmo tamanho, porque se ela estava desenvolvendo a imaginação e ela tinha que viver medo, né?
é uma coisa assim que dá pra gente, isso dá pra gente compreender, porque a imaginação a gente pode pensar. Vocês me acompanham se eu estou viajando muito, mas assim, digamos qualquer uma de nós, né? Você está na sua casa à noite e sozinha, acontece sempre. Isso acontece com todo mundo. De repente você ouve um barulho que você não está acostumado com aquele barulho, um barulho diferente. Na imaginação da gente já aparece um monte de possibilidades, não é isso? Estão brigando, está entrando ladrão, não sei o que aconteceu. Você imagina e você chega na tua imaginação a visualizar acontecimentos, formas, né? Que era o objetivo aqui para elas conseguirem. Então, embora doloroso, a gente fica pensando que realmente tinha muito fundamento, né? Eu acho que essa imaginação poderia ser desse jeito que você está falando, ou a pessoa usar a imaginação para tentar se livrar daquilo. De uma forma, se refugiar em algum lugar, criar algum tipo de abrigo, talvez, né? E talvez anular aquela questão toda, então você tenta, antigamente, né? Mas fôssemos nós, às vezes, para pensar em outra coisa, né? É verdade. Bom, falando da educação aqui, especificamente ainda das meninas, essa educação desenvolveu nelas, sim, a primitiva memória germinal. Portanto, fraca, veja, germinal. Mas desenvolveu. Veja, a gente estava falando que a educação, essa educação específica, começou a dar frutos, sim, né? Em função dessas experiências que atuaram sobre sua imaginação, então a primeira ideia do bem e do mal foi formulada enquanto estávamos renascidos aqui com sexo feminino, mulher. Aliás, não adianta as meninas se acharem poderosas, que quando voltar já não são mais mulheres, né? Então é todo mundo igual mesmo, né? Lembrando que após cada uma dessas experiências dolorosas, isso é muito importante, essas não ficavam impressas na lembrança dos lemurianos, pois logo que terminavam, eram esquecidos por eles não tinham memória. Alguém quer comentar sobre isso? É mais ou menos como uma criança pequena, né? Sim. Na verdade, assim, se você for lembrar da sua memória, da sua infância, você começa a lembrar a partir dos 5 anos. O que aconteceu antes disso, você não lembra. Ou é difícil, ou tem que ter marcado muito. Ou é traumático. Ou se foi traumático, é isso? Sim. Não gerava trauma. Não gerava trauma, né? Estamos falando, assim, de hoje, né? De hoje, claro. É hoje. Claro. A situação deles, por exemplo, na Idade Média, essa questão de falar, já existia lá. Assim, isso é uma coisa que eu estou pensando aqui, eu estou na minha própria imaginação. Essa brutalidade, essa questão tão ruim, né, do trato entre eles, da vida, talvez tenha ficado, né, em alguns, talvez, sei lá, porque essa brutalidade permaneceu aí no século XVI, eu acho, também, mas eles empalavam as pessoas, eram sim. muita brutalidade, né? É verdade. Podemos dizer que, de alguma forma, restos, lembranças da Lemúria, né? Essa é uma coisa que você está colocando. A crucificação também é interessante que ela levantou. Cadeira de enforcamento, guilhotina. Isso para nós hoje, para qualquer pessoa média, incomoda, não é uma coisa adequada. Continua assim, os nossos irmãos muçulmanos, corta-se a mão, corta-se o braço, corta-se o pé. Só que é robô. São reminiscências. Reminiscências é a pior parte de atraso de nós seres humanos. Reminiscências lemúricas, reminiscências atlantes, são todos os aspectos de atraso. A gente tem que se livrando dela, né? É que a gente se apegou, que dava prazer sempre, dava prazer. Então, o que dá prazer, a gente ainda volta, né?
Tem os famosos sádicos, os famosos Sim. masoquistas, e tem um casal sado-masoquista. Tem. Então, Isso. continua sendo reminiscência. Eu li um livro chamado Domínio, e ele conta toda essa história dessa brutalidade, inclusive até a questão da crucificação. Os parentes fazem show. Ele vem falando sobre todas esses monarcas, né, que vinha fazendo isso com aqueles que dominavam, né? Tá certo, com certeza. Bem, então nós vamos passar para o outro termo. Pessoalmente, gosto muito mais desse. Bem, o mago lemuriano. O lemuriano, como sabemos, era um ser espiritual. Ele se sentia descendente dos deuses. Ele nascia um mago. Sua linha evolutiva não visava o conhecimento espiritual como para nós, mas sim o material. Nos templos iniciáticos, esses não aprendiam as artes mágicas, como funciona no mundo, ou como funcionar no mundo do desejo. Tudo isso ele já sabia como fazer. Do mundo físico, ele não conhecia nada. Assim, nas escolas iniciáticas, ensinavam-lhe, além do universo físico, a arte e as leis da natureza, para que ele pudesse vivenciar a região química. Fortalecia-se assim a vontade masculina e a imaginação feminina, mas a memória, para que aprendesse a correlacionar experiência e inventar novas ações, no caso em que a experiência não fosse o suficiente. Bem, eu acho importante a gente imaginar o que se considerava um mago lemuriano, né? E hoje a palavra mago, que está tão descaracterizada, tão... Mais uma vez, aquilo que nós falamos. Nós, seres humanos, pegamos uma palavra, profanamos e a usamos do jeito que a gente quer. Mago, hoje em dia, não tem nada, mas nada a ver com o que era mago, o que era ser mago lá na Helênica. Nada. Hoje em dia, mago... Primeiro que mago, hoje em dia, é uma maneira de você ganhar dinheiro ou ganhar fama. Sim. Ou dinheiro e fama. Sim. Ou fama e dinheiro. Né? Não é técnico. Então, é bem diferente desse daí, né? O mago, ele era, na verdade, era mago porque ele trabalhava com as forças suprafísicas, as forças espirituais, extremamente somente para construir, né? Construir, para evoluir, para ajudar aos outros, não aos seres humanos, os animais, os vegetais a evoluírem, não os seres humanos. Sim. Quem ajudava os seres humanos não era a gente não conseguia ajudar a gente mesmo, ajudar os outros. Entendeu? Então, isso é mago. Eu tive cuidado, não vou nem... mas eu tive cuidado de procurar, assim, vulgarmente, o que seria um mago, e foi muito rápido que eu fechei a porta, porque de tudo que você possa imaginar é chamado de mago. Todas as coisas, do mais simples ao mais absurdo, então, é o nosso mago, é outro mago. Estamos falando do mago lemuriano, né? Eles falam muito, né, dos templos iniciáticos, que já existiam. É interessante, mas já existiam, né? Diga. Ali tem uma frase que, desde quando eu li, eu fiquei com uma sensação que, se a gente não comentar, pode passar uma sensação, né? A sua linha evolutiva não visava o conhecimento espiritual, mas sim o material. Sim. Então dá a sensação de que eram materialistas, mas não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver que, neste momento, nós tínhamos a visão interna, espiritual. E ele estava, o mago, ele estava num grau que ele já conseguia ver o mundo material. É isso, né? Não é isso? Não. Fiquei na dúvida também, Rê. Ele não conhecia nada do mundo material. Nada. Nada, zero. mas ele começa a ver o mundo material. Não, ele não começa a ver porque ele não tinha olhos. Ele não começa a ver. Ele começa a ter, obviamente, orientado pelas hierarquias criadoras, né? Uma aguçada disposição e vontade
para ver que é esse mundo material que as hierarquias também não conheciam. Veja bem, gente, quem conhece a região química do mundo físico, de fato de direito, só tem uma onda de vida até hoje. É a onda de vida humana. Então, as hierarquias criadoras, anjos, arcanjos, senhores da mente, que estavam lá, né? Vamos lá, senhor da forma, lembra? Não falam do terrestre, né? Senhores da forma, da sabedoria, eles não conhecem o mundo material. Eles sabem que existe o mundo material. Eles sentem os efeitos do mundo material nos seus mundos respectivos. Os anjos, eles sentem o efeito de uma ação no mundo material por meio da região etérica do mundo físico. Os arcanjos, por meio do mundo do desejo. Os senhores da mente, por meio do material da região do pensamento concreto e assim por diante. Né? Então, eles não veem. Mas eles sabem que existe. Como eles sabem que existe? Porque são sábios. Sabedoria cósmica. Tu sabe que existe, mas não sabe funcionar. Mas sabe muito bem que, olha, eu tenho que pegar esses seres aqui chamados espíritos virginais da vida humana e empurrar eles para esse tal de mundo material. Eu tenho que encantá-los. Eu tenho que aguçar a vontade deles, né? Mas eles têm que ir. Eu não posso ir para o lado material e chegar e puxar eles. Que é muito mais fácil, né? Sim. Um anjo nasce aqui na região química do mundo físico e chega e te pega na mãozinha e puxa você. É só puxar. Não é mais fácil. Mas eles não tinham essa capacidade, porque essa capacidade desse crime de evolução foi selecionada só para nós, né? Então, quando se fala lá que sua linha evolutiva não visava o conhecimento espiritual, mas sim o material, é porque as hierarquias criadoras davam aulas. Tanto é que você lembra que no ano passado a Magali falou do Senhor de Vênus, Vênus e tal. O Senhor de Vênus ensinava isso, a forma física, o cultuamento da forma física, da beleza, do corpo, da beleza física. Sim. Beleza de uma árvore, de um animal, sua, um rosto bonito, e papapi, papapó, sem olho, sem testa, orelha feia, né? Pele de lagartão, mas era essa beleza que tinha na época. Então, cultuava isso, e aí aguçava a vontade da gente, né? Tanto é que esses métodos de educação, eles eram submetidos a nós por espontânea vontade nossa, porque lembra, livre-arbítrio sempre existiu. Se a gente não quisesse, a gente não estaria sendo empalado, a gente não estaria andando em florestas, não sei o que, né? Então, a gente fazia tudo isso não é curiosidade, por vontade, por falar assim, cara, esses caras estão falando que existe um negócio que eu não sei. Mundo desejo, eu estou aqui, direto com eles aqui, mundo etérica, eu estou aqui, construo corpo de animal, construo corpo de árvore. Então, mundo, entendeu? Esses mundos aqui, eu estou careca de saber, né? Deus não tem cabelo, mas eu estou careca. Agora, o mundo material que estão dizendo, eu não... Aí pergunta, o anjo estava lá, uma descrição, quadros, panoramas lindos do que poderia ser. Mas ele também não sabia que ele é. Porque o anjo nunca mexeu com sólidos, líquidos e gases. Só que mexeu com isso foi Deus. Nem o Cristo. O Cristo, para mexer com isso, ele teve que... usar o corpo de Jesus. Né? Se eu tivesse usado o corpo denso e vital de Jesus, nem ele teria acesso. Pega assim um lápis, isso aqui é um lápis. Um arcanjo não consegue pegar e ver um lápis. Ele vê esse lápis aqui na forma de desejo, mas não vê um lápis nessa forma nossa, entendeu? Então, é isso que aquela frase quer dizer. Assim, você tinha uma gana, uma vontade. Né? Tanto é que os tempos iniciáticos, as matérias de lá eram matérias físicas. Isso daqui é um sólido, isso daqui é um líquido. Quando vocês forem lá, isso aqui é um gás. Isso daqui é um fogo, isso daqui queima, isso daqui mata, isso daqui não mata. Foram preparados. Matérias igual hoje a gente estuda a física, hoje da física, da arquitetura, hoje da medida, isso aqui é sólido, isso daqui tem densidade alta, densidade baixa, isso daqui é ferro, isso aqui é cobre, assim, né? Tá lá, mais ou menos parecido com esse tipo de coisa, né? Sim. E só sem você tocar, porque imagina, não tinha laboratório, só tinha teoria. Certo? Por que não tinha laboratório? Porque não tinha um professor que soubesse disso lá na Lemúria. Ninguém sabia nada. Não, sabia a teoria. Teoria. É como você pegar, igual tem gente que tinha as aulas teóricas na nossa escola, né? Sólido, esse daqui é o mercúrio. Ninguém dava mercúrio para você. Tinha lá uma figura que é mercúrio. Você acreditava que aquilo é mercúrio. Eu só fui descobrir que mercúrio era um metal líquido quando eu fui fazer cursinho. Até lá eu não sabia que era líquido, entendeu? Eu não sabia que era no papel, né? Mercúrio lá.
Mas, né? Entendeu? Então, imagine mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Você tinha uma teoria danada, só que quem tinha que praticar era você. Um dia. Um dia. Não ali. Na época Atlântica. Lembra? Porque na época Atlântica, só para praticar isso tinha que ter mente. Sem a mente você não conseguia praticar, porque você não tinha memória. Exato. Imagina. Você chegava aqui, aliás, ainda bem que não tinha memória, né? Porque se na educação ia ser terrível, aquele parlamento, aquele negócio todo, né? Certo? Você não tinha, né? Então... Tá lembrando daquilo. Você não entendeu? Então, tudo isso aí foi como se fosse assim, vamos dizer assim, um pré-primário, tá? O primário seria a época atlântica, quando você ia botar a mão na massa, depois da mente, né? Mas antes era um pré-primário, era uma preparação, um aguçamento de disposição e vontade, e os exercícios se davam para fazer naquela época, que era esse exercício. Lembrando, inclusive, interessante uma coisa aí, exercícios, eles estavam num ambiente extremamente inóspito. Ou seja, você estava lá praticando empalamento lá, brincando, você subiu lá, você falava, mas eu estava brincando com fulano que cagou. Ou então você estava numa mata lá, vendo lá os barulhos, não sei o quê, daqui a pouco subiu os barulhos, você perdeu o corpo, né? Porque você estava num ambiente terrível. Bem difícil. Deixa eu só fazer, acho que eu não me expressei bem na questão aí disso. O que eu quis dizer é assim, hoje, no nosso campo de evolução, nós estamos brigando para não ser materialista. Sim. E para ser espiritual. Ao contrário, né? É isso. Ao contrário. Neste momento, o que eu quis dizer é assim, nós tínhamos, então vou tirar o visão, nós estávamos no espiritual e precisávamos começar a dominar, nós estávamos na descida para dominar o material. Então, o que eu quis dizer assim, esse material não tinha nada a ver com o material de hoje, da ganância, não tinha nada a ver com isso. Nós estamos falando de domínio do material da região química. Foi isso que eu quis expressar. Dominar, né? Saber funcionar, criar, fazer nós fazemos hoje. Com a sensação de que o mago era um mago materialista no conceito que nós temos de poder, que não tinha nada a ver com isso. É isso mesmo. Tá certo. Tá, então eu me expressei. É mais mago. Diga, pessoal, tem alguém que quer perguntar? Boa tarde. Boa tarde. O teste era assim, né? Ele pegava um negócio que eu não sabia o que era, bebia, era mercúrio, aí morria. Aí depois... Mas ele nascia 2 dias depois, estava tudo ótimo. Deu ruim. Esse era o ruim. Deu ruim. Não gostei dessa bebida, Esse era o laboratório. Era o laboratório, mais ou menos. O laboratório era você mesmo. Qualquer coisa você morria lá mesmo, nem percebia. Quase na pele. Era ruim. Bom, então vamos só concluir o nosso... Traduzindo, isso era tentativa e erro, né? Sim, tentativa e erro, não tinha outro jeito. Mas erro tinha... aprende. É uma das formas de aprendizado. Sim. Nessa época era um... Isso mesmo. Bom, então falando especificamente aqui nessa parte. Os templos de iniciação lemurianos eram, vamos comparar com o que a gente tem hoje, escolas superiores para cultivar os poderes de vontade e imaginação, pós-graduação em artes e ciência. O lemuriano, embora um mago, jamais abusou dessa capacidade. Dirigiam, assim, essas capacidades para a construção de formas nos reinos vegetal e mineral. Eu compararia assim, que eles chamam de escolas superiores, é como qualquer um de nós quando entra na faculdade. A gente escolhe arquitetura, pedagogia, psicologia, vai fazer a faculdade. Alguns que querem saber, se aprofundar mais, acho que o conceito deve ser parecido com o nosso. Vão fazer a tal pós-graduação. Então, na primeira parte, lá na faculdade, digamos assim, se aprende o básico, vontade e imaginação. Quem ia para a pós-graduação é que ia aprender artes e ciências para usar aqui na região química da Terra. É isso. Que eram os senhores. Pergunta. Por que nós, quando éramos da época lemúrica, ou seja, éramos lemurianos, por que jamais nós
abusamos da capacidade de ser amado. O abuso aí é o quê? É usá-lo de maneira indevida, certo? Sim. Porque nós jamais abusamos. Eu não tinha mente, né? Então. Não desejava. Não, porque veja bem, nós já fazíamos tudo isso que está escrito aí, nós fazíamos já sem mente. Porque a mente é apenas um instrumento, nós pensávamos, nós desejávamos, nós fazíamos tudo. Porque quem faz isso somos nós, o ego, não é a mente, né? Então não é porque tem a mente, é por um outro motivo. O ego a gente era guiado pelas hierarquias divinas? Também não. Magali falou isso no ano passado. Porque nós não tínhamos esse sentimento, nós éramos únicos, né? Não. Você não tinha noção do seu próximo. Tinha. Você tinha uma leve lembrança, mas a gente não pensava no mal, a gente não estava... Não é pensar de mal, é abusar da capacidade. Não é nem usar mal, é abusar. Por que a gente não abusava? Porque a gente era seres... Se você abusar até de uma nós coisa éramos boa... muito humildes e simples. Não. Porque a gente era tudo bonzinho, não existia nenhum malzinho. Não. Porque, na realidade, a gente era muito puro ainda, espiritualmente, né? Não tinha o desejo. Não éramos puros. Espirituais, nós não estávamos... Não éramos puros. Então, falemos a verdade, não sabemos. Não éramos puros. É melhor você mesmo. É porque, gente, nós éramos inocentes. Sim. Isso não é puro? Não, inocente é primo da ignorância. Como é que... Opa! Se eu fosse inocente, fosse puro, não precisava conhecer. Inocente, nós éramos inocentes e, portanto, ignorantes. Não tínhamos mérito nenhum. Nós não abusávamos dessa capacidade porque nós não tínhamos... Nós éramos ignorantes, inocentes. Não existia astúcia. Nada. Era inocente. A gente tinha outra opção? Inocente? Não, tínhamos. Tinha outra opção que nós fizéssemos. Mas como inocência, ignorante tem... Qual a opção de um irmão e irmã ignorante? Continuar sendo ignorante. Ou não. Mas ele não consegue, porque você tem que admitir. Para você sair da ignorância, você tem que admitir que você é ignorante. E hoje é muito difícil, porque hoje tem orgulho. Na época não tinha orgulho, você tinha a inocência. A inocência é a primeira ignorância, está no texto. Verdade. Entendeu? Então, por isso que a gente não abusava. E isso não é mérito. Não é mérito. O mérito é você conhecer e não abusar. Aí é mérito. Porque aí eu conheço, sei que eu posso fazer, mas eu não quero fazer. Por isso que eu fazer minha. Aí não é inocência nem ignorância. Aí é sapiência, é virtude. Não é no caso dele. Você não se prostitui. Que é o que a gente está tentando fazer hoje. Né? Mais um pouquinho do mago, ele merece. Apesar do fato de que eles não podiam ver os objetos físicos, sua inocência e pureza faziam deles clarividentes, como muitas crianças o são. Sua percepção interna lhe dava uma vaga ideia da forma externa, mas iluminava a qualidade anímica de sua natureza interna. Isto tudo pela percepção espiritual. Lembrando que este trabalho era dirigido pelas hierarquias criadoras. Bem, só para a gente fortalecer um pouquinho essa parte, diria que para muitos de nós vai ficar a pergunta, né? Aquela que não quer calar. Como construíam formas se não tinham olhos e nem focavam a consciência na matéria, na região química? Aqui está no texto, escrito mais próximo a isso. Bem, embora eles não tivessem olhos físicos, eles eram clarividentes. Assim, as formas eles já tinham, assim, como uma ideia, não vendo-as, não precisavam ver, mas eles tinham uma noção da ideia das formas. E isso se completava porque eles tinham a tal qualidade anímica que lhes dava a percepção espiritual. Portanto, eles podiam fazer os trabalhos, construir forma, mesmo não tendo os tais olhos. É o que se entende desse texto. A clarividência era involuntária ou voluntária? Acredito que não tinha isso, né? Como é que é? Clarividência, eu acho que era... Acho que era involuntária. Era a clarividência que as crianças têm hoje. Qual é a clarividência que as crianças têm hoje?
Involuntário ou voluntário? É involuntário. É involuntário, né? Involuntário, exatamente. Ok. Lá está escrito sua inocência e pureza, né? Ela era inocente. Inocente era, mas em função da ignorância, né? Não sabiam nada. Não, mas é que eu achei que eu tinha lido isso. Tá vendo ali, ó? Apesar do fato de eles não podiam se ver os objetos físicos, sua inocência e pureza perdendo deles clarividentes. Aquela pureza ali, aquela inocência e pureza está relacionada com a percepção espiritual e não com a pessoa. Tá? Então, no texto do conceito está bem claro. A percepção espiritual era pura. E era pura mesmo, porque lembra, eles eram clarividentes involuntários, puros. Sim. Ou seja, não é como hoje um clarividente involuntário que usa essa clarividência para sua fama, né? Então, não é puro hoje. O clarividente involuntário, ele não é puro, ele é intencionado, bem ou mal, mas é intencionado, certo? No caso ali, não. Então, aquela inocência não é, aquela pureza não é do lemuriano, era a percepção espiritual. Legal. Hoje tem essa dúvida, tá, Carlos? Isso está no texto, tá? Se vocês quiserem ver, está no texto do conceito. Ficou claro, gente? Tá. Aqui de hoje tem um interesse. Né? Muito. Muito, né? Bem, então, lembrando logo, muito importante, a queda do homem foi já na próxima época, já estamos na época atlântica. Como estaremos na próxima apresentação, se Deus quiser, né? Falando já da segunda raça e tal. Bem, durante a última parte da época lemúrica, até meados da época atlântica, que é o que nós estamos estudando, o final de Lemúrica e avançando na Atlântida até os meados dela, né? Fazia parte do treinamento das mulheres assistir os feitos e lutas perigosas dos homens que se exercitavam no desenvolvimento da vontade. Aquele lance de empalar, elas assistiam lá sentadinhas. Muito frequentemente, os corpos densos deles eram necessariamente mortos nessas lutas, como já dissemos, sem que eles dessem conta disso, né? A vaga consciência de algo incomum fez a imaginação da mulher, desde lá de trás, se perguntar por que ela via essas coisas estranhas. Ela estava consciente dos espíritos daqueles que perdiam seus corpos, mas o senso imperfeito dela sobre o mundo físico não lhe dava poder para revelar a esses amigos que seus corpos densos tinham sido destruídos. Bem, as mulheres iam ficar numa situação muito difícil. Ela percebeu que alguma coisa não era daquele jeito que parecia ser. Fazia tempo que ela já estava com isso. Daí ela, o infeliz, morria numa condena dessa, perdia o corpo. Ela continuava se comunicando por ele em espírito, ele estava lá. Só que o infeliz não sabia que ele não tinha mais corpo denso, também nem se preocupava com isso. Mas ela sim, E aqui explica que ela não tinha nem, ela ficava tão confusa que ela não tinha nem como explicar. Ô, meu querido, você não tem mais seu corpinho, acabou, tá chato? Não sei, é complicado. Sabe? Eu posso... Você estava na academia ontem e hoje já... Tudo estranho. Enfim, realmente a imaginação, a educação da mulher em termos de imaginação levou a tudo isso mesmo, né? Já pensou, Magali, se fosse namorado? Você tinha logo ter um step, né, meu amigo? Porque como é toda hora, perde o corpo, como é que fica? Que nem pneu. Ontem e agora... Não, era um lugar... E nós, não, dure a gente pensar que nós todos vivemos isso, sabe? É porque dá a impressão que só o homem, né? Não. Está sumido, não. Vamos passear no bosque amanhã? Não, sabe, é um negócio assim... É interessante, né? Que realmente nós não estamos falando nem de homem, de mulher, nós estamos falando do poder da imaginação, né? Isso. Do ser humano, que é uma coisa fantástica. Cria-se novos mundos com a imaginação. Eu sou suspeita, mas eu acho genial. Alguém saberia elucidar um pouco melhor essa palavra, assim, assistir, né? Porque você não tinha olhos,
Como é que é? Você tinha Elas não percepção. tinham olhos. No anterior falou que você não tinha, mas via pelos planos internos. Ela tinha dois Então, pontos esse que é o ela ponto. sentia Qual no era? lugar. Olha, veja bem, sensoriais. veja bem, nessa época aí, qual o sentido que a gente mais, que as mulheres, principalmente, quando você nascia com sexo feminino, qual o sentido que você mais usava? A intuição. Imaginação. Não, sentido. Sentido. Os sentidos. Dos 5 sentidos Só físicos, os qual é o ouvidos. Sim, sim. Eu acho que é a Sim. audição. ouvido, que é o sentido mais próximo da perfeição que nós temos. Sim, Atualmente, foi o é mais aguçado. desenvolvido. Exatamente. Os nossos olhos, a nossa visão, a gente não enxerga. Você sabe que a gente não vê? Você sabe que nós não vemos, né? Não, você vê diretamente. Nós não vemos. Complicado. A gente vê um negócio de ponta cabeça, um reflexo que ainda é trabalhado no cérebro para ajeitar a forma que, então, necessariamente a gente não vê. Que é aquela imagem que tem no conceito. Exatamente. E, Do barquinho. e o cérebro, inclusive, ele completa o resto da figura. Tanto é que, por exemplo, você pede para uma pessoa descrever um objeto, ela escreve de um jeito. Pede para outra, ela escreve de outro jeito. É o mesmo objeto. Qual a diferença? As pessoas. O objeto é o mesmo. Um escreveu de um jeito, o outro escreveu do outro. Qual é a diferença? São as pessoas. O que nessas pessoas? A visão. Né? Porque o cérebro, ele complementa em cima da base do conhecimento que você tem. Então, se é um objeto que você nunca viu, você tem poucos complementos. Tanto é que você fala, esse objeto, ele é parecido com isso, parecido com aquilo. Você Faz analogia. é parecido com aquilo que você tem em base de conhecimento. Sim. Né? Se é um objeto que você conhece, é uma banana. Ah, tá vendo uma banana. Aí bate muito a descrição. Ah, essa é uma banana, porque assim, bate muito, porque os dois conhecem a banana, mas se for objeto. Né? Então, naquele caso lá, né, não precisava da visão, a visão ia atrapalhar. Se a visão hoje é assim, você imagina lá atrás, então, quanto mais enganosa. Sem cérebro, então, aí você não tinha nem o cérebro para compensar essa deficiência do sentido físico. Graças a Deus, então, não eram os olhos, era o ouvido. Tem todo sentido isso, porque você mesmo explicou já, inclusive. Você deu o exemplo aqui agora há pouco. Muitas vezes você às vezes não vê, mas você está escutando um barulho aqui, um barulho ali, e o que você sistema ali e que te traz. E o que você, como mulher, escutava dessa questão dos homens? De repente o corpo cair. Ou algo do tipo. Sem falar. Falando. Oi? Homem sem falar do lado, né? Então, você escutava o quê? Ai, 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 ui, 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 ui. Mãe! Tá, mãe. Coisa assim. Como era? Tá doendo, tá doendo, tá doendo. O que você escutava? Nada. Por que nada? Você não tinha laringe. Ih, caramba. Ninguém falava. Se não tinha cérebro, ainda não tinha. Tinha cérebro. Tinha mão? Tinha braço? Então tá bom. Agora foi uma menina que falou, caramba, já pensou as meninas sem falar? Nossa, lamentável. E gesticular? Aí realmente eu imagino que não tinha que entrar. Você via barulhos, né? Então, o corpo caindo. Você via barulho, lembra? Então, mas você ouvia barulhos, lembra que quando teve um estudo aqui que falou das onomatopeia. Então, você ouvia barulhos. Corpos caindo, corpo queimando, você via barulhos. E pode ter certeza que naquela época lá, quando a gente renasceu como mulher, nós tínhamos um dicionário, né? Tipo assim, isso daí é chuva, isso é garoa, isso é um pingo. Você tinha um dicionário. Por quê? Você não tinha memória, mas você tinha referências. Como, por exemplo, hoje o animal. O animal não tem memória, mas ele tem referência. Quem tem animal, quem tem pet, sabe que ele tem referência. Não tem referência? Sim. Ele sabe a comida, o cheiro da comida. Né? O gato, então, é mais sacana ainda, né? Porque você fala, pô, mas o ser aqui não tem mente, não tem memória, como é que ele lembra? Né? Lembra, né? A gente usa essa palavra. Ele usa o olfato. Né, usa outros sentidos, mas são sentidos que dão referência de alguma coisa que é boa ou não boa. Essa referência era quando eu nascia homem, eu lembrava
Você não lembrava? Não lembrava nada, não tinha referência. Não tinha referência. Eu não tinha... Quando eu era mulher, eu tinha referência. Eu não tinha purgatório para me ajudar na consciência, nem primeiro céu para reforçar as virtudes. Lembra? Não tinha purgatório nem primeiro céu. Então, a próxima vida minha não tinha nada da vida anterior. Sim. Porque se tivesse, ajudava, né? Não tinha passado. Tipo assim, imagina, se eu tivesse no purgatório a consciência de que eu não posso pisar aqui que queima e arrebenta meu corpo, na próxima eu falar, opa, aqui eu não piso. Eu vou começar a fazer assim, não tinha esse tipo de coisa. A gente está falando isso, gente, porque é uma situação evolutiva que a gente tem que imaginar bastante e que não tem nada de romântico. Nem um pouquinho. Tá? Se você procurar na internet, Lemúria, Lemuriana, você vê um monte de coisa romântica lá. Os lemurianos, os atlantes, tudo chique, não sei o que. É nada, gente. É bravo o trem. É bravo. Né? Não é bonitinho igual na internet, não. Então, viu, essa gente? referência a gente não esquecia. Durante o Renascimento. Durante o Renascimento. Exatamente. Enquanto sexo feminino. Isso. São referências que vão se marcando. Quando eu nasci, eu já nascia com essas referências. Não, eu não nascia. Eu tinha que construir de novo. Tudo de novo, você não tinha memória. Todo dia você tinha que construir de novo. Empalar de novo. Repetição. Só que acontece o seguinte, aonde eu tinha o conhecimento adquirido? Aonde estava o meu conhecimento? Não estava nas hierarquias, porque não... Aonde estava? Estava dentro da gente, sim, não mas é? em que veículo? Não, tem um veículo para isso. Ó, corpo denso não pode ser porque eu perdi ele a qualquer momento. Corpo vital ia para o saco do corpo denso. Sim. Corpo de desejos... Mas está no espírito humano? Corpo de desejos não tinha nada de coisa para guardar. Mente eu não tinha. Qual o próximo? Espírito humano. Espírito humano não é formado de material da região do pensamento abstrato? Então, região do pensamento abstrato não é que tem os arquétipos? O que é um arquétipo? É muito mais do que a memória. O arquétipo é um modelo vibrante, vivo. É ali que eu construía. Tanto é que hoje eu tenho os arquétipos. Eu tenho o arquétipo do fogo, do ar, da chuva, de tudo que existe no mundo tem arquétipos. E enquanto seres espirituais, eles eram eu tinha acesso, lógico, eu estava lá. Tá certo. Então ia construindo, aí eu começava, né? Então é isso que eu puxava para a próxima vida. Porque eu estava lá, eu não estava aqui, eu estava lá. Então quando meu ouvido, minha audição, que era muito mais aguçada do que hoje. Mas vamos ver na época atlântica, a memória que nós tínhamos na época atlântica, em comparação com a hoje, de hoje é uma titica de galinha. A mesma coisa, a audição que nós tínhamos na época lemúrica, se comparar com a que tem hoje, de hoje é um fiasco. A gente constrói o arquétipo no segundo céu. Não, nós não tínhamos sido do céu. Então, é isso que eu ia perguntar. Mas a gente funcionava na região do pensamento concreto. Região do pensamento abstrato. A gente já estava lá. A gente não ia para lá. A diferença é essa, a gente já estava lá. Nós não íamos para o mundo desejo, nós estávamos no mundo desejo. A vida inteira. Você estava com o corpo denso aqui, mas já estava lá. Então, tudo acontecia lá. Lá. E aí a gente começou. Isso que é uma coisa bonita. Nós, como seres humanos, nós começamos a abastecer o arquétipo de efeitos do mundo físico. Só nós conseguimos fazer isso. Da região química do mundo físico. Os anjos não conseguiam, nem os arcanjos, só nós. Olha que coisa bonita. Bonito, sim. Né? Tipo assim, a hora que você via lá um vulcão, barulho de um vulcão, né? Quem construiu o arquétipo do barulho de vulcão foram os seres humanos. Né? Porque o vulcão, quem construiu o vulcão aqui foi Deus, foi o espírito da natureza, mas aqui, todo aquele efeito, esse arquétipo que é som, lembra? O mundo do pensamento é o mundo do som. A gente construía lá. E como eu construía? Quando a gente renascia como mulher. Olha que lindo e maravilhoso. Entendeu? Então, era uma imaginação extremamente... Eu fico imaginando aqui um ser humano descrevendo para um anjo, nos detalhes, por exemplo, o som de um vulcão. Olha, deve ser, sem ver, só com o ouvido. Deve ser coisas maravilhosas, para você criar um arquétipo, né? Deve ser coisa assim, extasiante, maravilhoso. Então, porque, imagina os detalhes, como é que acontecia, entendeu? Quando era início, quando era fim, quando era vulcão com lava, vulcão sem lava, entendeu?
Olha, é uns detalhes assim que a gente nem consegue imaginar. Porque a gente foi perdendo isso ao longo do tempo, né? E a gente começa de novo. Quando você é iniciado e vai lá na natureza, você recupera tudo isso lá atrás. Por isso que a iniciação é maravilhosa. Porque isso fica gravado na memória da natureza, Por para a isso que- gente poder ter acesso naquela época. Por isso que iniciado é maravilhoso. Por isso que quando você coloca essa iniciação, você vai rapidinho para as outras. Porque você descobre a felicidade, você descobre uma coisa maravilhosa. Descobre o que nós estamos tentando descobrir aí, entendeu? Essa disposição em ir para o mundo material, né? Sim. E em ser iniciado no mundo material. Lembra disso? Iniciado no mundo material. Quem era iniciado? Quem eram os pioneiros do mundo material? Aqueles que conseguiam lidar com sólidos, líquidos e gases. Os pioneiros. Naquela época, Naquela daquela forma Naquela pura. época. O mineral puro, não é o que nem hoje em dia. Não. Nós tínhamos intuição nessa época. Intuição é um objeto do ego, sempre tivemos. Desde quando nós fomos Então a gente criados. ia buscar nos arquétipos fáceis. É o único jeito que tinha. Mas você já está lá. No estudo de. Não é bacana? Você já está lá. Você não precisa ir lá. Você já está. O pessoal que estuda vulcão, eles falam assim, existe um momento na Terra que a temperatura da superfície era acima de 100 graus. Vamos mudar esse slide. Bem, havia então uma classe de anjos, os lucíferos, que simplesmente estavam atrasados em relação aos demais anjos, mas que eram muito mais evoluídos do que a humanidade. Estava assim no meio do caminho. Não tendo eles, portanto, a possibilidade de adquirir corpos densos, e eles precisavam evoluir. Então, a maneira que dispunham para dar continuidade à sua evolução seria através de um cérebro físico, como os dos seres humanos evoluintes. Bem, para esse objetivo, os espíritos lucíferos, como sabemos, escolheram o ser humano quando estava renascido com sexo feminino, mulher, pois assim ela expressava com mais facilidade a força criadora da imaginação e, consequentemente, com mais facilidade, imaginava formas. Isso porque, quando estamos aqui renascidos no sexo feminino, dada essa facilidade de expressar a imaginação, ela sentia que havia algo diferente, de vez em quando, com a comunicação que fazia com outros seres humanos que estavam em torno dela. Assim se fez, e os olhos dos seres humanos, quando estavam renascidos aqui com o sexo feminino, mulher, entre aspas, o famoso, seus olhos foram abertos. Como já havia alternância de sexos, em cada renascimento, aos poucos, todos tiveram seus olhos abertos. Lógico, as mulheres primeiro tiveram os olhos abertos, nós, no próximo nascimento, os homens como mulheres também tiveram. Bom, agora com a consciência dirigida para a forma, descobrimos que poderíamos criar corpos densos quando quiséssemos, sem intervenção dos anjos. A propagação passou, então, a ser dirigida por nós mesmos e aí começamos a abusar da força sexual criadora para a gratificação dos sentidos, pois, por meio do ato sexual, experimentamos a maior consciência na região química do mundo físico. Logo, foi a escolha ignorante do uso indevido da força sexual é que nos trouxe a dor, a doença, a tristeza e a morte. Esta que foi realmente a queda. Foi a nossa ignorância, não é a nossa opção, porque foi opção por abusar dessa força criadora, já que estudamos também aqui que nem todos nós fizemos isso. Sim, nós sim, mas houve aqueles que não escolheram isso. Nós aqui termina a apresentação de uma maneira assim muito especial, porque nós estudamos os inocentes. E depois, assim, de uma maneira assim, meio rústica, nós estudamos a inocência e o pecado, depois da queda. E o texto de Max Rendel, então, define tudo isso numa explicação. Vamos lembrar que a inocência não é sinônimo de virtude e que aquela é filha da ignorância.
Inocência, filha da ignorância. Também lembrando que o propósito da evolução é a sabedoria, fundamental para o conhecimento do bem e do mal. O ser humano, possuindo o conhecimento e a liberdade, escolhe o bem e o justo. O resultado será a virtude. Se este ser, nas mesmas condições, escolher o mal, o resultado será o vício. Esta é a lei de Deus. Veja, quase que é uma resultante de tudo que nós estudamos. Podemos entender que a queda e sua consequência terão um fim, já que o mal trabalha para o bem, sempre. No reino do nosso Pai, só o bem pode perdurar. Aprendemos na filosofia Rosa Cruz que houve um momento nesse esquema de evolução, no qual estamos todos inseridos, em que começamos a reter a metade da nossa força sexual criadora para construir todos os nossos órgãos, tecidos, sistemas e outras partes internas do nosso corpo denso. E para isso, a nossa consciência foi dirigida para dentro, em um nível de consciência parecido com o que temos hoje durante o sono. Podíamos ver esses órgãos, tecidos, sistemas e todas as partes internas e empregamos a mesma força sexual criadora, então sob a direção das hierarquias criadoras, para planejar e executar os projetos de tais partes do corpo denso, assim como agora empregamos no mundo externo para construir casas, automóveis, telefones e todas as formas físicas externas feitas de sólidos, líquidos ou gases. Naquele tempo éramos inconscientes de como a outra metade daquela força sexual criadora se exteriorizava na geração de outro corpo denso para o irmão ou irmão que precisava aqui para continuar a sua evolução. A geração hierarquia criadora dos anjos. Nessa parte do texto, nós vamos ver exatamente o que nós estudamos aqui, às vezes com outras palavras, de uma maneira muito clara. Então, a geração se efetuava sob a direção da hierarquia criadora dos anjos, que em certas épocas do tempo agrupavam aqueles de nós que estávamos aptos em grandes templos, onde se realizava o ato criador, ou seja, a função procriadora era exercitada em determinadas épocas, quando as linhas de esforço astrais, Sol, Lua e planetas, formavam um ângulo apropriado. Como a força criadora não encontrava obstáculo algum, o parto realizava-se sem dor. Repetindo, éramos inconscientes desse fato. Embora fosse necessária a colaboração de uma parceira, se estivéssemos renascido em corpo denso masculino, ou de um parceiro, se estávamos nascidos em um corpo denso feminino, que tivesse a outra metade ou outro polo da força sexual criadora, indispensável à geração, cuja metade retínhamos para construir as partes internas do nosso corpo denso. Em princípio, nem conhecíamos a nossa parceira ou nosso parceiro. Nossa vida cotidiana estava encerrada dentro de nós mesmos, pelo menos no que tangia ao mundo físico. Agora a parte mais especial, porque nos fala do futuro, dos objetivos e porquê de todo esse esforço, por exemplo, que nós fazemos aqui como estudantes. Finalmente um Criador. Agora, tempo chegará em que voltaremos a ter a percepção interna, quando não necessitaremos da cooperação de outro ser para criar, e alcançaremos o desenvolvimento que nos permitirá utilizar de novo e voluntariamente toda a nossa força sexual criadora. Então voltaremos a nos conhecer a nós mesmos, mas com essa importantíssima diferença. Usaremos nossa faculdade criadora conscientemente e não seremos restringidos a empregá-la só na procriação de nossa espécie, mas poderemos criar o que quisermos. Também a laringe, dirigida por nós, falará a palavra criadora, através do mecanismo coordenador do cérebro. Assim, esses dois órgãos, formados pela metade da força sexual criadora, serão os meios pelos quais nos converteremos finalmente em um criador independente e autoconsciente.
Atualmente, já muitos irmãos e irmãs que alcançaram esse estágio e nos ajudam a alcançar, se quisermos. Bem, então, com isso estamos terminando, fechando assim a nossa reunião de hoje. Apresentamos aqui os lemurianos, recapitulação, a educação, o mago lemuriano, a queda do homem na próxima época atlântica. Fechamos assim nossa reunião de hoje com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.